Sabe aquele dia em que a cidade parece respirar num ritmo diferente? Aquele final de tarde em São Paulo, quando o sol já está mais baixo, pintando o céu com uma cor de laranja queimado e a correria do dia a dia começa a dar uma trégua. É um momento quase mágico na selva de pedra. E era exatamente num dia assim que a nossa história começa. Pensa comigo. Cristiano Ronaldo, um dos homens mais conhecidos do planeta, tinha acabado de sair de um evento beneficente. Um evento pequeno, discreto, sem a imprensa toda em cima, ali no coração de São Paulo. Ele estava vestido do jeito mais simples que você pode imaginar. Um boné preto, puxado para baixo, escondendo um pouco o rosto, uma camiseta branca, básica, calça jeans. Ele gostava disso. De vez em quando ele precisava se sentir só o Cristiano, não o CR7. Ele dispensou os seguranças, disse que queria caminhar um pouco, sentir o pulso da cidade de um jeito que a fama normalmente não permite. Ele caminhava devagar, observando as pessoas, as vitrines, a vida acontecendo ao redor dele. Um sorriso discreto no rosto. Era a sensação de ser invisível, de ser só mais um na multidão. E ele estava adorando aquilo. Era um banho de normalidade. Ele passou por uma praça, viu um casal de velhinhos de mãos dadas, viu crianças correndo atrás de pombos. E ele só observava, absorvendo cada detalhe daquela cena tão comum e, ao mesmo tempo, tão preciosa. Ele continuou andando sem rumo, até que o cheiro de salgado frito na hora invadiu o ar. Um cheiro que é a cara do Brasil. Veio de uma lanchonete simples, de esquina. Daquelas com a estufa de vidro cheia de coxinhas, risoles, esfirras. Ele parou, sentiu o estômago roncar e pensou: por que não? Era algo que ele não fazia há anos, entrar num lugar assim, sem planejamento, sem reserva, sem ninguém para abrir caminho. Só que, no exato momento em que ele ia dar o primeiro passo em direção à porta, uma voz fininha, quase um sussurro, chamou a atenção dele. Tio. Cristiano parou. Olhou para baixo e viu um menino. Um garotinho muito magro, que não devia ter mais de 8 anos. O cabelo era escorrido, meio bagunçado. A roupa era simples, um pouco gasta, mas limpa. O menino segurava uma caixinha de balas na mão, mas não era isso que ele estava oferecendo. O olhar dele, o olhar. Era uma mistura de vergonha, de medo, mas com uma faísca de esperança lá no fundo. Um olhar que pedia ajuda, mas com uma dignidade que partia o coração. O menino engoliu em seco, como se tivesse juntado toda a coragem do mundo para falar aquilo, e repetiu, um pouco mais alto: Tio, você pode me ajudar com um salgado? Ele não pediu dinheiro. Ele não pediu para comprar as balas. Ele pediu um salgado. Um pedido específico, direto, um pedido de quem está com fome. Naquele instante, o mundo ao redor do Cristiano pareceu desaparecer. Não era mais o astro do futebol ali, era só um homem diante de uma criança. E aquele pedido, tão simples e tão profundo, atingiu ele de um jeito que nenhum grito de estádio lotado jamais atingiu. Ele viu no rosto daquele menino algo que ia muito além da fome. Ele viu uma história. Cristiano se abaixou um pouco, para ficar na altura do menino. Ele tirou o boné, revelando o rosto conhecido no mundo inteiro. Mas o garoto nem pareceu notar, ou talvez não conhecesse. O foco dele era outro. Cristiano sorriu, um sorriso genuíno, quente. Um sorriso que dizia: eu te vi, eu te ouvi. Ele tocou de leve no ombro magrinho do menino e, com a voz mais suave que conseguiu, respondeu: claro que posso. Vem comigo. E ali, naquela esquina movimentada de São Paulo, sob o olhar indiferente de centenas de pessoas que passavam, uma jornada extraordinária estava apenas começando. Uma jornada que começou com um simples pedido de um salgado, mas que revelaria uma verdade tão poderosa, tão chocante, que seria capaz de parar o Brasil inteiro. Porque Cristiano não fazia ideia, mas ao segurar no ombro daquele menino, ele não estava apenas oferecendo um lanche. Ele estava prestes a ter a vida dele virada de cabeça para baixo. Os dois entraram na lanchonete.
O lugar era simples, com aquele barulho característico de gente conversando, o chiado da chapa quente e o som da TV ligada num canal de notícias. O cheiro de café misturado com fritura dominava o ambiente. Cristiano guiou o menino até o balcão, ainda com a mão no ombro dele, como se quisesse protegê-lo do mundo. O dono da lanchonete, um senhor de bigode, olhou e reconheceu o jogador na hora. Arregalou os olhos, a boca abriu num O perfeito, mas ele não disse nada. Parecia entender a descrição do momento. Cristiano apenas fez um aceno com a cabeça, pedindo silêncio. "O que você vai querer? Pode escolher o que quiser", disse Cristiano para o menino. O garoto olhou para a estufa de vidro. Os olhos dele brilhavam. Era como se ele estivesse diante de um banquete real. Ele apontou com o dedo, tímido, para uma coxinha dourada. "Pode ser aquela?" "Pode. E para beber?" perguntou Cristiano. "Um suco de laranja", ele respondeu baixinho. "Ótimo. Então vão ser 2 coxinhas e 2 sucos de laranja, por favor." "Dos grandes?" disse Cristiano para o atendente, que preparou o pedido rapidamente, ainda meio em choque. Eles se sentaram numa mesinha de metal no canto, longe da porta. O menino, que até então não tinha dito o nome, sentou-se na ponta da cadeira com uma postura quase formal. Ele desembrulhou o guardanapo com um cuidado que não era comum para uma criança daquela idade. Ele olhava para o salgado, mas não atacou com a voracidade de quem estava faminto. Ele esperou. Esperou Cristiano se sentar e pegar o dele. Era uma educação, uma dignidade, que contrastava brutalmente com a sua aparência frágil. Cristiano puxou conversa, tentando deixar o menino mais à vontade. "Então, como você se chama, campeão?" O menino deu uma mordida pequena na coxinha, mastigou devagar, saboreando. Depois de engolir, respondeu: "Kaique." "Prazer, Kaique. Eu sou o Cristiano." "Eu sei", disse o menino, com um sorrisinho mínimo. "Vi o senhor na TV da padaria." Cristiano sorriu de volta. "E o que você faz por aqui, Kaique? Vendendo balas?" Kaique balançou a cabeça. "Tô trabalhando, ajudando em casa." A palavra trabalhando saiu da boca dele com um peso, uma seriedade de adulto. Aquilo mexeu com Cristiano. Um menino de 8 anos não deveria falar de trabalho com aquela naturalidade. Eles continuaram conversando enquanto comiam. Kaique falava pouco, mas cada palavra dele parecia escolhida a dedo. Ele contou que morava ali perto, com a mãe, e foi aí que ele soltou a frase que ficaria ecoando na mente de Cristiano pelo resto do dia, pelo resto da semana. Cristiano perguntou, com cuidado: "E seu pai, Kaique? Ele te ajuda?" O menino parou de comer. Olhou para o copo de suco por um instante, como se buscasse as palavras certas. Então, ele levantou o rosto e olhou diretamente nos olhos de Cristiano. Não havia tristeza no olhar dele. Havia uma força, uma certeza que era quase assustadora. "Eu não tenho pai, mas a minha mãe sempre disse que eu sou forte e que a gente não precisa de mais ninguém." Aquela frase, foi como um soco no estômago de Cristiano, um soco de realidade, de pureza, de uma força que ele, com toda a sua fama e dinheiro, raramente encontrava. A imagem daquele menino magrinho, com um olhar gigante, declarando sua força herdada da mãe, quebrou alguma coisa dentro dele. Ele sentiu um nó na garganta, os olhos arderam. Ele teve que desviar o olhar, fingir que estava olhando o movimento na rua, só para o menino não perceber a emoção que tomou conta dele. Eles terminaram o lanche em silêncio. Um silêncio confortável, cheio de significado. Cristiano foi até o caixa para pagar. Ele tirou uma nota de R$ 100 da carteira e, além de pagar a conta, dobrou outra nota de 100 e tentou colocar discretamente na mãozinha de Kaique quando voltaram para a calçada. "Toma, para te ajudar. Compra mais um lanche amanhã", ele disse. Mas o menino recuou. Fechou a mão e balançou a cabeça. "Não, tio, obrigado.
Eu só queria o lanche mesmo. O senhor já me ajudou muito. Cristiano ficou sem reação. O menino não queria dinheiro. Ele não queria esmola. Ele queria dignidade. Ele queria um salgado. Aquele menino, com 8 anos de idade, tinha mais integridade do que muitas pessoas que ele conhecia. Eles se despediram. Caíque agradeceu mais uma vez, com aquele olhar profundo, e saiu andando, voltando para o seu trabalho. Cristiano ficou parado na calçada, vendo o garoto se afastar. E foi aí que um instinto, uma curiosidade, uma força que ele não sabia de onde vinha, tomou conta dele. Ele não podia simplesmente ir embora. Aquela história não tinha acabado. Aquele menino era um enigma, aquela força toda. De onde vinha? O que tinha por trás daquele olhar? Ele olhou para o carro de luxo que o esperava a algumas quadras dali. Olhou para o relógio caro no pulso e percebeu que nada daquilo importava. A única coisa que importava naquele momento era a pequena figura que se distanciava. E sem pensar 2 vezes, ele começou a seguir o menino, de longe, discretamente. Ele não sabia o que ia encontrar, mas o coração dele dizia que ele precisava saber a verdade por trás de Caíque. E essa decisão, tomada por puro instinto, o levaria a um lugar escuro, a uma verdade chocante, que mudaria não só a vida daquele menino, mas a dele própria, para sempre. Se você, assim como o Cristiano, sentiu que tem algo muito maior por trás dessa história, se o olhar desse menino também te tocou, faz o seguinte: curte esse vídeo para eu saber que você está conectado com a gente. E se você acredita que um pequeno gesto de amor pode mudar tudo, comenta aqui embaixo. Amor ao próximo muda tudo. Porque o que Cristiano estava prestes a descobrir ia provar exatamente isso. Agora, vamos continuar. A decisão de seguir Caíque foi puramente instintiva. Cristiano se sentia quase um detetive numa missão secreta. Ele mantinha uma distância segura, usando as pessoas e os postes como cobertura, o boné novamente puxado para o rosto. Ele se sentia um pouco ridículo, um astro global se escondendo nas ruas de São Paulo, mas a curiosidade e uma estranha sensação de responsabilidade eram mais fortes. Caíque andava com um propósito. Não era o andar de uma criança passeando. Era o andar de quem tem um destino, uma missão a cumprir. Ele saiu da avenida principal e entrou numa rua mais estreita, onde o comércio começava a dar lugar a casas mais simples. O barulho da cidade grande ia diminuindo, sendo substituído por um som mais íntimo, de vizinhos conversando na porta, de um rádio tocando um samba antigo. Cristiano continuou seguindo. A cada esquina, o bairro ia mudando, as casas iam ficando mais precárias, as ruas mais esburacadas. O asfalto virou paralelepípedo e depois terra batida. Ele estava entrando numa área que claramente não fazia parte do seu dia a dia, uma favela. O ar ficou mais denso, o ambiente mais pesado. Ele viu olhares curiosos na sua direção, mas ninguém parecia reconhecê-lo. Ali ele era apenas um estranho, um playboy, fora do seu habitat. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ele não parou. A imagem do olhar de Caíque o impulsionava para frente. De repente, o céu, que antes estava com aquele tom alaranjado, fechou. Nuvens pesadas se formaram rapidamente e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Gotas grossas, geladas. Em poucos minutos a garoa virou uma tempestade. As pessoas correram para dentro de suas casas, as ruas se esvaziaram. Só ficaram Cristiano, a chuva e a pequena figura de Caíque, que agora andava mais rápido, protegendo a caixinha de balas debaixo da camiseta. A chuva transformou as vielas de terra em lama. Cristiano acelerou o passo, o tênis de marca afundando no barro. O glamour da sua vida parecia uma piada distante naquele cenário. Ali, ele era apenas um homem encharcado, seguindo uma criança por um labirinto de becos e escadarias que ele nunca imaginou que existissem tão perto do luxo onde vivia. Finalmente, Caíque parou. Ele entrou num beco sem saída, escuro e estreito, espremido entre 2 muros altos e pichados. No fundo do beco, um barraco. Não era nem uma casa.
Era um amontoado de madeira, zinco e lona, construído de forma precária sobre um chão de cimento quebrado. A porta era um pedaço de compensado, e a janela, um buraco coberto com um plástico transparente. Cristiano se escondeu atrás de uma caçamba de lixo na entrada do beco, o coração batendo forte. O cheiro de mofo e umidade era intenso. Ele viu Kaique bater na porta improvisada, que se abriu por dentro. O menino entrou rapidamente e a porta se fechou. Ele ficou ali, debaixo da chuva torrencial, sem saber o que fazer. Tinha ido longe demais? Deveria ir embora? Aquilo era invasão de privacidade. Mas a imagem do menino recusando o dinheiro, a frase sobre a mãe, algo estava muito errado. Ele sentia nos ossos. Ele decidiu esperar só mais um pouco, e foi aí que ele ouviu. Primeiro, foi um som baixo, um gemido, um som de dor, abafado pelas paredes finas do barraco e pelo barulho da chuva. Cristiano aguçou os ouvidos. O som se repetiu, um pouco mais alto. Parecia uma mulher. O instinto protetor falou mais alto que a razão. Ele se moveu, silenciosamente, pelo beco enlameado, até chegar perto da janela coberta de plástico. Ele se agachou, tentando não fazer barulho. O coração parecia que ia sair pela boca. Ele estava com medo, medo do que poderia encontrar ali dentro. Então ele ouviu vozes. A voz de Kaique, suave, mas firme. Calma, mãe, eu tô aqui. E a voz da mulher, fraca, rouca. Meu filho, você... Conseguiu? Consegui, mãe, consegui, respondeu o menino. Cristiano sentiu um arrepio. Do que eles estavam falando? Conseguiu o quê? As balas? O dinheiro? A curiosidade era torturante. Com o máximo de cuidado, ele levantou um pouco a ponta do plástico que cobria a janela. Só uma fresta, o suficiente para espiar. E o que ele viu naquela fresta, foi a imagem que o assombraria para sempre. A imagem que revelava a verdade, uma verdade tão crua, tão dolorosa e tão chocante que fez o mundo de Cristiano Ronaldo parar de girar. Ali, de joelhos no chão de barro, ele finalmente entendeu tudo, e a compreensão veio com o peso de uma tragédia. Pela fresta da janela, a cena dentro do barraco era devastadora. A luz era fraca, vinha de uma única lâmpada amarelada pendurada num fio. O lugar era minúsculo, mal cabia uma cama, um fogareiro e algumas caixas empilhadas. E na cama, um colchão fino sobre um estrado de madeira, estava uma mulher, a mãe de Kaique. Ela estava deitada, pálida como cera, o rosto era fundo, os lábios secos e rachados. Ela suava frio mesmo com a noite chuvosa. Ao lado da cama, numa cadeira de plástico, havia uma garrafa de refrigerante com um líquido esbranquiçado dentro e um pequeno tubo de plástico, daqueles de aquário, que ia da garrafa até o braço dela, preso com esparadrapo. Era um soro caseiro, uma tentativa desesperada de se manter hidratada. E Kaique? O pequeno Kaique estava ajoelhado ao lado da cama. Ele não estava comendo o salgado. Ele estava desfazendo a coxinha com os dedos, tirando o recheio de frango e colocando num pratinho de plástico. A outra mão segurava o copo de suco de laranja. Então, com um cuidado de enfermeiro, ele disse: Mãe, segura firme. Eu consegui suco para a senhora hoje, suco de laranja, de verdade. É bom para dar força. A mulher tentou se levantar um pouco, mas não conseguiu. A voz dela era um fio. E você, meu filho, comeu? Comi sim, mãe, comi muito, ele mentiu. A voz dele tremeu um pouco na mentira. O tio da lanchonete era muito gente boa. Me deu 2, eu comi um inteiro. Naquele exato instante, o mundo de Cristiano desmoronou. O quebra-cabeça se montou de forma brutal. O menino não pediu o lanche para ele. O menino não estava com fome. Ou melhor, ele estava, mas a fome da mãe era maior. Ele estava trabalhando na rua não para comprar um brinquedo ou um doce. Ele estava lutando pela vida da mãe dele. Cada bala vendida, cada trocado, era para comprar algo que pudesse mantê-la viva. O salgado não era um lanche, era um remédio. O suco não era um refresco,
Era uma transfusão de esperança. Cristiano teve que se afastar da janela. Ele se encostou no muro oposto, a chuva batendo no rosto, misturando-se com as lágrimas que agora corriam sem controle. A força daquele menino, a dignidade, a mentira piedosa, a recusa do dinheiro, tudo fazia um sentido terrível agora. Ele não queria o dinheiro porque a missão dele era específica, conseguir comida para a mãe, e ele tinha cumprido. Ele era um herói de 8 anos de idade, travando uma guerra silenciosa que ninguém via. A raiva tomou conta de Cristiano. Raiva do mundo, da injustiça, da invisibilidade daquelas pessoas. Como era possível que uma mãe e um filho estivessem vivendo naquela situação a poucos quilômetros dos maiores hospitais da América Latina? Mas a raiva rapidamente deu lugar à ação. Ele não podia ficar ali parado, chorando na chuva. Ele precisava fazer alguma coisa. Agora. Ele se afastou do barraco, sem ser notado. Correu de volta pelo beco, a lama não importava mais. Ele pegou o celular, as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. Ligou para o irmão, Assis, que também era seu braço direito. Assis, me escuta, não pergunta nada. Eu preciso de uma ambulância particular, agora. No endereço que eu vou te mandar, a melhor que tiver, com médico, com tudo, é uma emergência de vida ou morte, discreta, sem sirene, sem alarde, só chega aqui, rápido! Ele desligou e mandou a localização, depois respirou fundo, precisava se acalmar, ele não podia chegar lá como um furacão, ele precisava ser a calmaria no meio daquela tempestade. Ele voltou para a porta do barraco. A chuva tinha diminuído um pouco, ele esperou o coração desacelerar. Depois de uns minutos, ele bateu na porta, levemente. A porta se abriu 1 centímetro. O rostinho de Kaique apareceu na fresta, os olhos arregalados de surpresa e medo. Tio, o que o senhor está fazendo aqui? Cristiano se abaixou novamente, o rosto molhado, mas com um sorriso sereno. Oi, Kaique, desculpa aparecer assim. É que eu acho que deixei cair minha carteira por aqui. E eu fiquei preocupado com vocês nessa chuva. Era uma desculpa esfarrapada, mas foi a primeira coisa que veio à mente. Sua mãe tá bem? A voz dele era tão calma que pareceu tranquilizar o menino. Kaique abriu mais a porta. Ela tá descansando. Eu posso entrar 1 minutinho para falar com ela? Prometo que não demoro. Kaique hesitou, mas assentiu. Cristiano entrou. O impacto do ambiente por dentro foi ainda maior. A pobreza era palpável. Ele olhou para a mulher na cama, que agora o encarava com olhos febris e assustados. Ele se aproximou devagar. Oi, dona Lourdes, ela sussurrou. Oi, dona Lourdes, sou amigo do seu filho. Ele é um menino de ouro, disse Cristiano, a voz embargada. A senhora não parece bem. Eu chamei uma ajuda. Eles já estão chegando para levar a senhora para um lugar melhor, para um hospital. A mulher arregalou os olhos. Não precisa. A gente se vira, não temos dinheiro. Não se preocupa com dinheiro, por favor. Deixa eu ajudar. Pelo seu filho, pelo Kaique, ele implorou. Nesse momento, luzes de farol iluminaram a entrada do beco. A ambulância tinha chegado. Rápido, discreta. 2 paramédicos desceram com uma maca. Cristiano tinha feito a coisa certa. Eles entraram, examinaram a dona Lourdes e a colocaram na maca com um cuidado infinito. Kaique não largava a mão da mãe. Quando a colocaram na ambulância, Cristiano segurou o menino. Eu vou com vocês, não vou deixar vocês sozinhos. Eles foram para o melhor hospital particular de São Paulo. Lá, a dona Lourdes foi levada direto para a emergência. O diagnóstico veio rápido. Uma infecção grave, agravada por um quadro severo de desnutrição e desidratação. Se demorasse mais algumas horas, ela poderia não ter resistido. Cristiano ouviu aquilo e sentiu o chão sumir. Ele tinha chegado no último minuto. Ele resolveu tudo. Internação, exames, medicamentos, tudo do bom e do melhor. E fez questão de deixar claro na administração. Sem alarde, sem imprensa, o pagamento é por minha conta, mas o nome do responsável é confidencial. Ele não queria ser o herói da história. Ele só queria apagar a imagem daquele soro caseiro da sua memória. Mas ele não sabia que no mundo de hoje, o anonimato é um luxo quase impossível.
e que uma única foto, tirada por um celular, estava prestes a transformar aquele ato de compaixão num fenômeno nacional. Essa parte da história é forte, eu sei. É de cortar o coração, mas é a realidade de muita gente. Se você também acredita que ninguém deveria passar por isso, que toda mãe merece cuidado e todo filho merece ter esperança, espalha essa mensagem. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver. E comenta aqui embaixo, de novo, com mais força ainda. Amor ao próximo muda tudo. Porque a história não acaba aqui. Ela, na verdade, está só começando. A noite no hospital foi longa e silenciosa. Dona Lourdes foi transferida para a UTI, onde receberia cuidados intensivos. Kaique, por ser menor de idade, não podia ficar lá dentro. Então, Cristiano ficou com ele. Ficaram numa pequena sala de espera, só os dois. Kaique, exausto emocionalmente e fisicamente, acabou adormecendo no colo de Cristiano, a mãozinha pequena ainda segurando firme o dedo do jogador, como se fosse uma âncora. Cristiano não dormiu. Ele ficou ali, sentado no chão frio do corredor do hospital, com a cabeça encostada na parede, olhando para aquele menino dormindo. Ele pensava na própria vida. Nos estádios lotados, nos troféus, no luxo. E nada daquilo, absolutamente nada, se comparava à intensidade do que ele estava sentindo naquele momento. Ele sentia uma conexão, um propósito que ia além de qualquer gol. No meio da madrugada, um enfermeiro jovem, fazendo sua ronda, passou pelo corredor. Ele reconheceu Cristiano Ronaldo na hora. Ficou paralisado. O maior jogador do mundo, sentado no chão de um hospital, com uma roupa simples e suja de lama, segurando a mão de um menino desconhecido que dormia serenamente. A cena era tão poderosa, tão surreal, que ele, quase por instinto, pegou o celular e tirou uma foto, sem flash, de longe. Ele não queria atrapalhar, ele só sentiu que precisava registrar aquele momento. Na manhã seguinte, o enfermeiro, ainda impactado, postou a foto em seu perfil pessoal numa rede social com uma legenda simples. Tem coisas que o dinheiro não compra, respeito máximo. Seja quem for esse menino, ele tem o melhor anjo da guarda do mundo. Ele não tinha noção do que tinha acabado de fazer. Em menos de uma hora, a foto viralizou. Primeiro nos grupos de WhatsApp de funcionários do hospital, depois para a imprensa. E aí, explodiu. O Brasil acordou com aquela imagem estampada em todos os portais de notícias. A foto era enigmática, mas brutalmente eloquente. Ninguém sabia a história completa, mas a imagem falava por si. As manchetes eram sensacionalistas, como de costume. O lado secreto de Cristiano Ronaldo. CR7 passa a noite no chão de hospital com criança misteriosa. Mas uma delas, de um blogueiro mais sensível, acertou em cheio. Com um lanche, Cristiano Ronaldo salva a família invisível. O hospital virou um caos. Repórteres, fotógrafos, curiosos. Todos queriam saber quem era o menino, quem era a mãe, o que tinha acontecido. Cristiano, percebendo a confusão, agiu rápido. Com a ajuda da administração do hospital, ele tirou Kaique de lá pelos fundos e o levou para um hotel, sob os cuidados de uma equipe de confiança. Ele precisava proteger o garoto de todo aquele circo. Enquanto isso, a história começava a ser montada pela imprensa. Descobriram o nome da mãe, Dona Lourdes. Descobriram onde ela morava. E a história do soro caseiro, da luta diária do menino, veio à tona. O país ficou em choque, a comoção foi nacional, doações começaram a chegar de todos os cantos. Pessoas queriam ajudar, a história de Kaique e sua mãe tinha saído da invisibilidade. Um repórter conseguiu uma entrevista rápida com Kaique, que estava assustado com tudo aquilo. O repórter perguntou o que Cristiano Ronaldo significava para ele. E a resposta do menino, com a inocência e a profundidade de quem viveu o inferno, foi o que selou a história no coração do Brasil. Ele disse, com a voz embargada: "Ele não me deu só um salgado, ele me devolveu a minha mãe." Essa frase virou a manchete definitiva. O Brasil chorou. A história era um drama com um final feliz em andamento,
Mas Cristiano sentia que ainda não tinha acabado. Ele não queria que aquilo fosse apenas uma onda de comoção passageira. Ele queria uma solução real, duradoura. Ele pediu para sua equipe fazer algo que ninguém tinha pensado: investigar o passado de Dona Lourdes. Por que uma mulher como ela, que parecia tão forte, chegou àquele ponto? E a verdade que eles descobriram foi ainda mais revoltante. Dona Lourdes não era uma pessoa sem profissão. Ela tinha sido enfermeira, uma excelente enfermeira da rede pública de saúde, o SUS, amada pelos pacientes, dedicada. Mas, há cerca de 1 ano, ela foi demitida. O motivo oficial foi corte de gastos, mas a verdade, apurada pela equipe de Cristiano, era outra. Ela tinha denunciado um esquema de desvio de medicamentos no posto de saúde onde trabalhava. Como retaliação, foi perseguida e, na primeira oportunidade, colocada na rua, injustamente. Sem emprego, com a reputação manchada nos bastidores, ela não conseguiu mais nada na área. O dinheiro acabou. A depressão veio. A doença se instalou. E ela foi esquecida pelo sistema que ela mesma ajudou a construir. Esquecida por todos, menos pelo seu pequeno guerreiro, Kaique. Quando Cristiano soube disso, o sentimento de compaixão se transformou em uma indignação fria e determinada. Aquilo não era um caso de pobreza, era um caso de injustiça, de crueldade sistêmica. Ele não pensou 2 vezes. Silenciosamente, sem alarde, ele montou uma das melhores equipes de advogados do país. A missão era clara: reverter a demissão de Dona Lourdes, limpar o nome dela e buscar reparação. Não era mais sobre caridade, era sobre justiça. Enquanto Dona Lourdes se recuperava no hospital, uma batalha jurídica começava nos tribunais. E o caso, que já era famoso, ganhou uma nova dimensão. A enfermeira esquecida, demitida por ser honesta, agora tinha ao seu lado a força de um dos maiores ícones do esporte mundial. E ela, sem que o Brasil soubesse ainda, estava prestes a se tornar um símbolo nacional de superação, de luta contra a corrupção. A reviravolta na vida dela seria ainda maior do que a cura da sua infecção. E tudo isso porque um menino teve a coragem de pedir um salgado. As semanas seguintes foram de uma transformação inacreditável. Enquanto a equipe jurídica de Cristiano trabalhava nos bastidores, reunindo provas e montando o processo, Dona Lourdes se recuperava de forma surpreendente no hospital. Com a nutrição adequada, os medicamentos corretos e, acima de tudo, a paz de saber que seu filho estava seguro e que ela não estava mais sozinha, ela floresceu. A cor voltou ao seu rosto, a força voltou ao seu corpo. E o brilho no olhar, aquele brilho de guerreira, retornou mais forte do que nunca. O caso da demissão injusta dela veio a público e causou um novo terremoto. A Secretaria de Saúde teve que se pronunciar. Uma investigação interna foi aberta. O diretor do posto de saúde que a perseguiu foi afastado. A história de Dona Lourdes virou o exemplo da luta de Davi contra Golias, a luta do indivíduo honesto contra um sistema corrupto. E ela venceu. A justiça determinou sua reintegração imediata ao cargo de enfermeira, com todos os salários retroativos e um pedido de desculpas formal do Estado. A notícia foi celebrada em todo o país. Dona Lourdes, a mulher que quase morreu esquecida num barraco, agora era um símbolo nacional de resiliência e integridade. A comoção era tão grande que o principal programa de auditório da TV brasileira convidou Kaique e sua mãe para uma homenagem em rede nacional. Cristiano, fiel à sua promessa de discrição, recusou o convite para aparecer, mas apoiou que eles fossem. Era o momento deles. Chegou a noite do programa. O Brasil inteiro parou para assistir. Dona Lourdes, agora saudável e elegante, contou sua história com uma dignidade que emocionou a todos. Mas o clímax, o momento que ninguém jamais esqueceria, foi quando o apresentador se virou para Kaique e perguntou o que ele queria dizer para o Brasil. O menino, agora com roupas novas, bem alimentado, mas com o mesmo olhar profundo e sábio, pegou o microfone.
Todos esperavam um agradecimento a Cristiano Ronaldo, uma fala de criança. Mas Kaique, mais uma vez, mostrou que era um gigante. Ele olhou diretamente para a câmera, como se falasse com cada pessoa em casa e disse: Eu quero agradecer muito ao tio Ronaldo. Ele salvou minha mãe, mas eu não queria falar só isso. Ele respirou fundo, a voz firme. Eu queria pedir para ele, e para todo mundo que está assistindo, para continuar ajudando outras mães. Porque lá onde eu morava tem muita mãe passando fome, tem muita mãe doente que não tem ninguém. A minha mãe teve sorte porque o tio Ronaldo me encontrou, mas e as outras? Um silêncio absoluto tomou conta do estúdio. O apresentador tinha lágrimas nos olhos. A plateia chorava. Aquele menino de 8 anos não estava celebrando a própria sorte. Ele estava usando sua voz para lutar por aqueles que continuavam invisíveis. Em sua casa, assistindo à TV, Cristiano Ronaldo sentiu as palavras de Kaique como uma flecha no coração. Não era uma flecha de dor, era uma flecha de clareza, de propósito. O menino tinha dado a ele a sua próxima missão. Não bastava salvar uma família, era preciso criar um caminho para que outras pudessem ser salvas. Naquele exato momento, ele pegou o telefone e ligou novamente para o irmão. Assis, reúne a equipe. A gente vai montar um projeto, um instituto. O nome vai ser Salve uma Mãe. E assim nasceu o projeto. Uma iniciativa financiada inteiramente por Cristiano, em parceria com nutricionistas, hospitais, assistentes sociais e ONGs. O objetivo era simples e direto: identificar mães em situação de vulnerabilidade extrema, como a Dona Lourdes, e oferecer suporte completo: saúde, alimentação, moradia e apoio para a reinserção no mercado de trabalho. A história chega ao seu fim, mas também a um novo começo. Alguns meses depois, vemos Cristiano Ronaldo visitando novamente aquela esquina, aquele ponto onde tudo começou. A lanchonete simples continua lá, mas agora, na parede ao lado da porta, há uma pequena placa de metal colocada ali pelo dono do estabelecimento. Cristiano se aproxima para ler o que está escrito. É uma frase curta, simples, mas que resume tudo. A frase que o menino Kaique disse e que agora estava eternizada. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um salgado e de alguém que olhe nos olhos. Cristiano sorri. Um sorriso genuíno, de paz. Ele olha para a rua, para as pessoas passando. O mundo não mudou por completo. A injustiça ainda existe. Mas ali, naquela esquina, uma semente foi plantada. Uma semente de esperança, de compaixão, de amor ao próximo. E ele sabe, com toda a certeza do seu coração, que aquele foi o maior e mais importante gol da sua vida. É difícil, é muito difícil terminar de ouvir uma história como essa e simplesmente seguir com o dia como se nada tivesse acontecido. Sabe aquela sensação de um nó na garganta? Aquela mistura de tristeza pela dor que existe no mundo, mas também de uma esperança teimosa que nasce quando a gente vê o poder do bem em ação? É exatamente isso. A história do Cristiano e do Kaique não é só uma narrativa bonita. Ela é um espelho que nos força a olhar para nós mesmos e para a sociedade em que vivemos. E quando a gente para pensar, para digerir tudo o que aconteceu, algumas lições ficam muito claras. Lições que não são para a gente só admirar de longe, mas para a gente trazer para dentro, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A primeira, e talvez a mais forte de todas, é a lição da invisibilidade. Pensa comigo, quantas vezes a gente já não andou por uma rua movimentada, focado nos nossos problemas, no celular, na nossa pressa, e passou por dezenas, centenas de pessoas sem realmente enxergar nenhuma delas? O Kaique e a Dona Lourdes eram invisíveis. Eles não eram invisíveis porque se escondiam. Eram invisíveis porque ninguém olhava. Eles eram só mais uma estatística, mais um número na paisagem da cidade grande. O primeiro milagre daquela história não foi o lanche, não foi a ambulância. O primeiro milagre foi o olhar. Foi o Cristiano parar, abaixar e olhar nos olhos de uma criança.
E essa é a primeira coisa que a gente precisa aplicar. Olhar. Olhar de verdade. Na rua, no trabalho, na nossa própria família. Tirar os olhos da tela e colocar nos olhos das pessoas. Perguntar tudo bem e realmente esperar pela resposta. Porque tem muita gente ao nosso redor travando guerras silenciosas, como a do Kaique e da Dona Lourdes. E às vezes, tudo o que essa pessoa precisa para não desistir é saber que alguém a enxergou, que ela não é invisível. A segunda lição, que é poderosíssima, é sobre dignidade. Reparou que o Kaique não pediu dinheiro? Ele pediu um salgado, e quando o Cristiano ofereceu o dinheiro, ele recusou. Aquilo não era orgulho bobo, era dignidade. Ele não queria esmola, ele queria uma solução para um problema imediato. O gesto de Cristiano de entrar na lanchonete e sentar com ele para comer, de igual para igual, foi um gesto de respeito. Ele não tratou o menino como um coitado, mas como uma companhia para o lanche. E isso faz toda a diferença. Quantas vezes a gente, na ânsia de ajudar, acaba humilhando sem perceber? A gente dá uma esmola com pressa, sem olhar no rosto, ou doa uma roupa rasgada, algo que a gente não quer mais. A verdadeira ajuda, a verdadeira caridade vem acompanhada de respeito. É tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, independentemente da sua condição financeira. É entender que, antes da necessidade, existe um ser humano ali, com uma história, com sentimentos, com dignidade. Ajudar é restaurar a dignidade e não só encher a barriga. A terceira lição é sobre o efeito cascata do bem. Olha que loucura! Tudo começou com um único ato: comprar um lanche. Esse ato gerou a curiosidade. A curiosidade gerou a perseguição. A perseguição gerou a descoberta. A descoberta gerou a ação imediata da ambulância. A ação gerou a foto. A foto gerou a comoção nacional. A comoção gerou a investigação. A investigação gerou a justiça para a Dona Lourdes. E a justiça gerou um projeto que vai ajudar milhares de outras mães. Um único ato de bondade, um único salgado, se transformou numa onda gigantesca de mudança. E isso serve para a gente. Às vezes, a gente não faz nada porque acha que a nossa ajuda é pequena demais. O que eu posso fazer? Sou só um. Minha ajuda é um pingo d'água no oceano. Mas o que essa história nos ensina é que todo o oceano é feito de pingos d'água. A gente nunca sabe o tamanho do impacto que um pequeno gesto nosso pode ter. Um elogio, um favor, uma doação de R$ 10, um abraço. A gente não precisa ser o Cristiano Ronaldo para iniciar uma cascata do bem. A gente só precisa estar disposto a ser o primeiro pingo d'água. E por fim, a lição mais importante que amarra todas as outras: a nossa compaixão precisa virar ação. O povo brasileiro é um povo solidário, a gente se comove, a gente chora com histórias assim. Mas a comoção, por si só, não muda a realidade. O Cristiano podia ter ficado só na comoção, podia ter chorado na chuva, se sentido mal por eles, e depois ido embora para sua vida de luxo, mas ele não fez isso. A dor que ele sentiu virou um motor. A indignação virou combustível. Ele arregaçou as mangas e agiu. E não parou na primeira ajuda. Ele foi até o fim, até a raiz do problema, que era a injustiça sofrida pela Dona Lourdes. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer agora. O que a gente faz com esse sentimento que essa história despertou em nós? A gente vai só fechar o vídeo e esquecer daqui a 5 minutos? Ou a gente vai pegar essa emoção e transformar em algo concreto? Talvez seja doar para uma instituição séria. Talvez seja prestar mais atenção na vizinha idosa que mora sozinha. Talvez seja começar um trabalho voluntário. Talvez seja simplesmente ser mais gentil no trânsito, na fila do mercado. A ação pode ter vários tamanhos, mas ela precisa existir. A empatia tem que virar verbo. Essa história, no fim das contas, não é sobre um jogador de futebol milionário. É sobre a nossa capacidade de sermos humanos. É sobre a escolha que a gente faz, todos os dias, de olhar ou de ignorar, de respeitar ou de humilhar,
de agir ou de se omitir. O cristiano foi o catalisador, mas a força transformadora estava na conexão entre duas almas, a de um menino lutando pela mãe e a de um homem que se permitiu enxergar. E agora, a bola está com a gente. O que a gente vai fazer com ela? Se essa reflexão fez sentido para você, se essa história também te tocou fundo e te fez querer ser uma pessoa melhor, um pingo d'água nesse oceano, então me ajuda a espalhar essa mensagem. Não por mim, não pelo canal, mas pela mensagem. Primeiro, deixa o seu like aqui no vídeo. O seu like é como um abraço, ele me diz que a gente está conectado nesse mesmo sentimento. Segundo, compartilha. Manda esse vídeo no grupo da família, dos amigos, para aquela pessoa que você sabe que tem um coração bom. Vamos fazer essa cascata do bem começar agora. Terceiro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal. Assim, você não perde as próximas histórias e reflexões que a gente traz para cá, sempre com esse objetivo de inspirar e transformar. E por último, e talvez o mais importante, eu quero te pedir para deixar o seu comentário. Escreve aqui embaixo a frase que foi o coração dessa história inteira, a frase que a gente precisa levar para a vida. Comenta: amor ao próximo muda tudo. Vamos inundar os comentários com essa verdade, para que ninguém que passe por aqui se esqueça do poder que a gente tem nas mãos. Um abraço forte no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, vamos tentar fazer a diferença.